Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Campo Grande, 9:10, Cristiano Araújo, Blackout. Nós abrimos essa sequência com os Gigantes do Samba Cigana. Hoje a música não será prioridade, nós vamos sempre interromper que necessário. Afinal de contas, os candidatos por aqui estão passando. Eu vou já dar o primeiro bom dia pro coordenador, o galã do rádio, tá comigo nessa, pra gente trazer a melhor informação pro ouvinte. Fernando Blanc. Tudo bem, Fernando? Bom dia, bom sábado pra você. Bom dia, Thiago Lopes Faria, amigos da Rádio Futebol da Canela, no Brasil e no planeta Terra. Bom sábado, faz tempo que eu não participo da música, futebol e cerveja, música, diversão e informação. Um dia hoje diferente, temos eleições, mudanças podem vir da Federação de Futebol e nada melhor que a rádio, que é pioneira em tudo que fizemos nesses 4 anos, entrevistar os candidatos à presidência da Federação de Mato Grosso do Sul. Muito bem, já está conosco o presidente do Costa Rica, André Baird, e de cara quero agradecer, presidente, do senhor atender a nossa equipe para o ouvinte poder entender as suas ideias. Tudo bem? Bem-vindo à Rádio Futebol na Canela mais uma vez. Bom dia, Thiago. Bom dia, Fernando. Obrigado pela oportunidade de estar podendo falar sobre o futebol, sobre esse momento que o futebol vive. E estamos aí para esclarecer e falar um pouco do projeto do André Baird, agora licenciado do Costa Rica Esporte Clube, candidato a presidente da Federação de Futebol. Quero mandar um abraço aqui para a galera que já está mandando mensagem, o Ângelo Araújo, o Davidson está trabalhando em Costa Rica e está ouvindo, o seu José Sobral lá em São Paulo, o Celso Mendes, a galera do grupo dos operarianos. Só para deixar claro para todo mundo que está ouvindo, nós vamos perguntar, não é um debate, nós não estamos aqui para confrontar o André com o Tony, com o Teles ou com o Estevão, não. Cada um vai falar de si, vai falar de suas propostas, o ouvinte pode mandar a pergunta à vontade, a nossa equipe vai fazer as perguntas que acha que tem que fazer. Essa entrevista vai ser de no mínimo 20 minutos, no máximo meia hora, cada candidato vai, porque tem gente que às vezes não aguenta falar meia hora, né, sobre o assunto, mas é no mínimo 20, no máximo meia hora. O senhor concorda, presidente? Eu concordo. Por mim, tudo perfeito, bem. então. Muito bem. Presidente, fala um pouquinho... só para ele se apresentar, André, para quem não te conhece, quem é o André Baird? O André Baird hoje é um pai de família, tenho 2 filhos, casado, sou de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, empresário, assumi a gestão do Costa Rica Esporte Clube em 2021, onde a nossa diretoria, graças a um bom trabalho, logrou vários êxitos nas competições estaduais. Tivemos grandes participações nas competições nacionais, não tivemos êxito, não conquistamos acesso. E hoje eu estou aqui à disposição do futebol sul-mato-grossense para, junto com os clubes, junto também com todas as pessoas interessadas do progresso, no processo do futebol, para tentar construir uma situação melhor para esse nosso futebol, que vem vivendo um momento bastante delicado. André, presidente, antes do... Só um segundinho, Fernando. Antes da pergunta do Fernando, presidente, por que o senhor quer ser presidente da federação? Essa era a minha pergunta. Sim. E por que... É 2 em 1. Por que o senhor quer ser o presidente e por que não seguir o apoio ao interino Estevão Petralas? Primeiro, a gente construiu toda uma situação visando o Costa Rica Esporte Clube, um projeto do Costa Rica Esporte Clube, onde a gente teve êxito. Foi uma coisa que eu sempre almejei, eu sempre acreditei que se um dia eu tivesse a oportunidade de chegar lá, não com inveja visando o cargo de outra pessoa ou outro gestor, mas se um dia eu tivesse a oportunidade de lá chegar, eu tinha muitas ideias para poder ajudar. Eu sou um cara que me considero jovem, tenho 33 anos, tenho muita força de vontade, muita disposição para trabalhar, e eu sou um cara muito diplomático, eu diria que eu sou um republicano, eu sei conversar. Nesses 4 anos eu não tenho uma rixa, uma confusão com nenhum gestor de clube, já abri mão de direito do Costa Rica, isso é uma informação que você pode, para poder ajudar times que enfrentariam no momento as competições nacionais. Acredito que eu posso somar bastante, eu sou um cara que consegue agregar grupo, eu sou um cara que tem ideais, eu sou um empresário que, graças a Deus, nas minhas coisas em Costa Rica tive bastante sucesso, estou construindo ainda, sou um pequeno empresário e acho que eu posso fazer muito pelo futebol sul-mato-grossense, estudando bastante, agregando, construindo ideias, juntando o grupo. Eu acho que tem tudo para dar certo se a gente trabalhar em conjunto visando o melhor futebol sul-mato-grossense. Acho que por isso eu entendo que
eu visualizei essa oportunidade. Sobre a gestão interina do presidente Petralas, muito se diz da forma como ele chegou até o cargo. Isso criou muita contrariedade, isso criou muita chateação entre os gestores de clube, Thiago, Fernando. Então, eu acredito que, por ser um momento democrático do futebol sul-mato-grossense, precisa se abrir ideias, precisa se abrir novos nomes. Não tenho nada contra o presidente Estevão Petralas, não tenho nada, nunca tive com nenhum presidente, porém eu acho que o processo deve ser democrático. E se abriu a oportunidade para uma nova eleição, deve-se abrir a oportunidade para que outros nomes ventilem. O meu nome foi um nome ventilado a princípio pela minha região, onde eu consegui andar em outras regiões, fazer mais apoiadores, e eu acho que criou corpo o nosso pensamento, a nossa forma de tentar mudança. Então, essa é a minha opinião sobre essa pergunta, sobre o cenário que você colocou, Thiago. André, é o seguinte, quando a gente se assume a exercer qualquer cargo, a primeira coisa que nós temos que fazer é estudar o que aquele cargo nos compete e que a legislação vigente nos compete. Anos a fios. O campeonato estadual é irregular. Todo ele é irregular. Porque ele desobedece à lei geral do esporte. O básico. O senhor, se eleito for, vai ser paternalista como o Cesário foi e como o Estevão está sendo paternalista. Passar a mão na cabeça do clube. Clube que chegar no arbitral. É a lei que diz, tá, André? Não sou eu. A lei diz, lá no arbitral, tem que chegar com o laudo e estádio onde vai jogar. Porque se fosse levar a sério, se nenhum clube chega no arbitral com nenhum laudo, nenhum estádio, adia-se o arbitral. Ou faz o arbitral com quem está com laudo e só participa do campeonato se estiver com laudo. Se é 5 clubes, 10 clubes, 3 clubes, aí é consequência do clube. Ou a federação adia o campeonato para que isso aconteça. Porque a federação não tem estádio. Quem tem que ter estádio é o clube. Então, essa é uma pergunta. Outra pergunta. Ambulância, médico, segurança, pela lei geral do esporte, é responsabilidade pela entidade promotora do evento, é a federação. Só que não é arbitral, a federação embute aos presidentes do clube e eles aceitam e eles arcam com segurança e ambulância. Isso vai mudar na sua gestão, essas duas perguntas, ou vai ficar a mesma coisa? Fernando, como diz o termo, dura lex, sed lex, né? A lei é dura, porém é lei, correto? O que a gente precisa fazer a princípio? Eu vou responder a sua pergunta. Uma coisa assim, todo mundo critica que a gente foi omisso, os presidentes de clubes foram omissos, ninguém falou, ninguém abriu a boca. Foram-se 27 anos de mandato, hoje com a oportunidade de um novo mandato, de uma nova construção para o futebol, onde a gente não sabe o que a federação tem. Ninguém nunca abriu a caixa preta da federação, não é possível saber o que pode ser feito. Primeira coisa que a gente deve fazer é abrir a caixa preta da federação, ver o que está acontecendo, o que se passa lá dentro, aí chamar os clubes dentro da estrutura da federação e falar, gente, vamos se organizar, porque agora vai ter regra. Aquele que não tiver aptidão, aquele que não estiver apto, não vai ter condição de participar do campeonato, não vai ter a legitimidade para estar participando do campeonato e não vai ser aceito dentro da competição. Eu acredito que o certo é o certo. E se a gente não começar pelo certo agora, não vai ter o certo amanhã, nem depois, nem nunca. E a segunda pergunta relacionada às ambulâncias, que são responsabilidades da federação. Acredito eu que as prefeituras, onde tem clubes do interior, até mesmo na capital, ajudam, de certa forma, na colaboração do nosso futebol, que é um futebol precário, através dos seus convênios com os clubes. Isso tira uma carga financeira muito grande da federação. Mas, a princípio, a gente precisa fazer o quê? Tirar o futebol do poder público. Eu venho de um clube que o futebol é bancado 90% pelo poder público. Foi a primeira vez na história do Costa Rica que a gente teve um patrocínio de iniciativa privada de grande porte que nos ajudou. Enfim, a partir do momento que a federação tiver com essa caixa preta aberta, a gente souber realmente o que ela pode fazer ou não, a gente vai começar a tomar esse tipo de atitude. E sim, a gente vai cobrar a regra clara. O que tiver na legislação vai ter que ser
aceitado e atendido. Nós estamos conversando com o André Baird, que é candidato pelo Costa Rica, presidente do Costa Rica, completou 3 anos há pouco, né, no comando do Costa Rica, e por isso ele está apto, devido a esse ponto do artigo do Estatuto atual, e essa é a pergunta que eu vou fazer, André, porque, infelizmente, a federação está uma zona. Eu gostaria de saber se o Costa Rica, que você representa, foi para uma reunião, para uma assembleia de mudança de estatuto com o departamento jurídico. Porque o estatuto anterior, que eu não sei se está vigente, parece que está porque está tendo eleição para presidente. O atual não prevê eleição para presidente. O atual só prevê eleição para vice. E por isso essa bagunça. O anterior dizia que o presidente escolhia seu substituto por motivo de força maior. Ou seja, independente do que acontecesse, ele escolheria. O que é um absurdo. Parece que assinaram sem ler. E agora, novamente, quando na caneta, 8 vice-presidentes são destituídos e o corpo diretivo, está muito claro lá, é o presidente, o vice, secretário-geral, coordenador de competições e tesoureiro. Não tem mais 8 vice-presidentes, está no estatuto atual que está disponível no site da federação. O senhor foi para essa mudança de estatuto com o departamento jurídico do Costa Rica ou não? O senhor leu, passou para eles orientaram, não orientaram nada? Como foi? Explique, por favor. Tiago, a princípio, eu não sei se vocês devem ter ouvido, se foi ventilado na imprensa, que esse estatuto só entraria em vigor em 2027, que foi o que foi dito. Aí eu vou ouvir que foi imprudência nossa não ter lido, não ter falado. De certa forma foi, mas foi um negócio acordado entre presidentes que estavam todos ali, foi explicado, foi lido por um jurídico. Eu não estava presente com o nosso jurídico no dia, porém eu entendo que a gente precisa analisar ainda, porque a questão da destituição do Cesário foi em cima do tempo-crime dele, né? E eles estão regindo outras coisas através do novo estatuto. Ou seja, já que a maioria dos fatos estão sendo regidos em cima do novo estatuto, a dinâmica da diretoria devia ser a do novo estatuto, entendo eu. Mas eles estão usando a do antigo estatuto. Isso ainda é um incógnito, a gente está com o corpo jurídico analisando, estudando isso. A gente foi pego de surpresa até mesmo porque todos os presidentes acreditavam que o Petralas não iria chamar as novas eleições para o cargo de presidente. Foi todo mundo pego de surpresa. Alguns ali tinham algumas ideias para chamar uma nova assembleia de emergência, assembleia de poder me ajudar, é a assembleia extraordinária. Extraordinária. Para tomar algumas decisões que não fosse conforme a vontade da maioria. Então eu ainda vejo um caminho ainda nublado, onde precisa ser muito estudado, muito questionado e entrar num consenso. A gente precisa realmente, se conseguirmos chegar no êxito e conseguirmos sermos eleitos através dessa eleição, arrumar isso daí. Arrumar de uma forma que fique clara, porque existem várias hipóteses, várias coisas sendo ventiladas sobre uma interferência judicial que vai acontecer, que não tem validade, que é isso, que é aquilo. E isso a gente já tem uma Série A aí daqui 3 meses, a gente tem um feminino que ainda não começou, a gente está no meio de várias competições, e isso só vai atrapalhar o nosso futebol e a gente vai cada vez mais para baixo. Precisa-se urgentemente de organizar isso aí. A minha função agora, estou conduzindo dentro de um pleito eleitoral, onde eu busquei regularidade para estar lá, para tentar ajudar junto aos clubes, se for o entendimento da maioria, tentar resolver essas problemáticas. Quer dizer, essa eleição não pode valer de nada, porque, pelo que estamos comentando, legalmente falando, há um conflito entre estatutos, e pode dar jurisprudência e alguém ir lá na justiça anular a eleição. É isso que está acontecendo. Mas uma coisa é certa, acabar com essa zona é ter 8 vice-presidentes. Tem que ter um vice-presidente, acabou, tem que ter um presidente, secretário-geral, tesoureiro, diretor de competição de base, e acabou. Não tem que fazer porque parece que a federação, nos últimos 28 anos, virou um cabide de emprego. Como você, como empresário, imagina a formatação de uma nova diretiva da federação e, como empresário, como você enxerga que o nosso futebol possa voltar a ser minimamente competitivo? Em primeiro lugar, como empresário, eu enxergo da seguinte forma. Essa nova forma de estatuto, que seria no Estatuto de 2027, que já está em vigência agora,
Eu sou um dos apoiadores, acredito que esse seja o modelo de diretoria, um presidente, um vice. E em relação à federação, como eu visualizo, eu acho que a Federação de Futebol do Mato Grossense hoje precisa de um pouco de credibilidade. Hoje a gente tem uma fama de desorganizado, hoje a gente tem uma fama de competições mal feitas, não pela falta de, talvez seja de matéria humana, eu acredito pela estrutura, pela forma como foi feito nos últimos anos. Eu, como empresário, eu vejo que precisa-se de credibilidade, precisa-se de sangue, de vontade para poder sair, trazer o recurso, primeiramente, ir até a CBF, descobrir realmente, porque o que a gente se ouve aqui, a CBF sempre foi fechada a nós clubes, ninguém tem nenhum acesso a gente precisa saber, CBF, o que vocês fazem por nós, o que vocês podem fazer por nós, porque a princípio não tem como a gente construir algo sem saber onde está a nossa limitação, a gente tem que construir dentro das possibilidades. Eu estou andando já ao estado já faz alguns dias, não tenho feito promessa com ninguém, não tenho feito compromissos de emprego, de espaço com ninguém, porque a primeira coisa que precisa saber é a situação real. Não adianta a gente falar assim, eu vou entrar e vou fazer o campeonato, vai ter premiação, vai ter 25 mil clubes na Série A. Não adianta. Se eu não tiver a ciência do que realmente se passa, qual o potencial financeiro de uma federação, não tem como eu construir nada e não tem como eu dizer nada. A primeira coisa que eu garanto que eu vou fazer é abrir a caixa preta da federação e visualizar o que pode ser feito ou não para o futebol mato-grossense. Acima de tudo, buscando credibilidade e trazendo recursos da iniciativa privada. Que eu acredito que eu tenho potencial e a gente pode fazer isso. André, você fala em abrir a caixa preta da federação, mas vocês não conseguem travar um processo que vocês não têm a certeza da legalidade. Você falou na resposta anterior que não sabe qual estatuto está vigente, que está uma bagunça. Por que você, como candidato, não trava esse processo? Porque de repente nós estamos entrevistando você e vamos entrevistar mais dois hoje, de algo que pode não ocorrer, que pode se tornar nulo. Por que vocês têm essa dificuldade de se unirem contra o sistema? Com o Cesário foi assim, e agora com o Petralas continua sendo assim. Eu não consigo entender, e acho que o torcedor também não, qual é a dificuldade de se ter... Nós estamos falando de coisa séria, eleição. E você disse na sua resposta anterior que não sabe como que vai ser, porque tá zoado, tá bagunçado. Por que vocês não travam esse processo para que todo mundo tenha clareza de como vai ser o processo democrático dessa eleição? Primeira coisa, eu questionei o jurídico a respeito dessa situação da eleição da CBF, onde eles disseram que... É porque tem vários quesitos ali que dizem quem pode, quem não pode, quem está apto, quem não está apto. Sobre quem está apto. Em primeiro lugar, quem está apto... Eu vou entrar na sua pergunta, só preciso fazer uma preliminar aqui. Quem está apto a votar é quem participou da primeira Assembleia de Instituição, pode votar pela eleição. Primeira coisa, como que eu vou travar algo que a gente não tem conhecimento, que é totalmente... como é que eu posso dizer, individualizado, ninguém se fala daquilo, a gente só tem os estatutos, a gente tem um presidente que tá interino, a gente tem um presidente que agora não é mais presidente, está afastado. Eu acredito que haverá judicialização, mas para mim definir, para mim poder tomar essa atitude junto aos clubes, eu preciso ser a liderança, eu preciso estar lá dentro, eu preciso conduzir o processo de uma forma que eu possa construir isso de uma forma clara, chamar todo mundo para dentro e falar isso aqui, porque nesse momento, Thiago, respondendo a sua pergunta agora de fato, existe muita vaidade de muitos presidentes. Eles não estão olhando a situação do momento, eles estão olhando o cargo, a visibilidade de poder, o que o Cesário fazia. Se a gente for pensar desse jeito, não tiver unidade, vai continuar o mesmo do mesmo. Por isso que não adianta a gente debater isso agora, a gente precisa ir para o pleito, foi o que a maioria decidiu, e a gente precisa eleger alguém que tenha condições, força de vontade para fazer isso que você está falando. Construir a clareza, construir o processo de uma forma que todo mundo entenda o que é certo e o que é errado para a gente conduzir num trilho. A partir do momento que não estiver no trilho e não houver mais dúvidas, a gente vai construir o que você está falando. Agora, nesse momento, a gente precisa definir o que foi traçado para esse momento. Aí depois, na hora que tiver alguém com competência, capacidade e força de vontade para fazer isso aí, eu acredito que essas respostas vão ser tão claras como a neve. Estamos conversando com o ex-presidente afastado do Costa Rica, André Baird, candidato à presidência da federação. São 9h29, estamos chegando já ao final da entrevista. Tem uma pergunta aqui, André, que um ouvinte mandou, o Thiago vai identificar o ouvinte para mim. Esse ouvinte quer saber dos candidatos qual o projeto que eles têm para incentivar a categoria de base dos clubes. O que não há programa de incentivo aos clubes de base em questão. Qual que é o seu projeto para a categoria de base? Porque nós vivemos uma realidade que nós temos campeonato que 3 meses tudo vem de fora. Aí vai embora e ninguém deixa nada. E o clube não vai formar patrimônio. Qual o seu projeto para a categoria de base, para que os clubes tenham base, tenham atletas e formem patrimônio?
Presidente, Fernando. essa pergunta é do nosso companheiro Tiago Alcântara, tá? Que ele está trabalhando, mas ele enviou a pergunta e está te ouvindo. Grande Tiago Alcântara, diretamente do Rio de Janeiro, presidente. Obrigado, Tiago Alcântara, pela pergunta. Então, Fernando, eu estou viajando no estado, né? Eu gosto de fazer compromisso olhando nos olhos dos presidentes e conversando e ouvindo, porque a gente está montando um plano de governo ouvindo os presidentes, construindo isso através de ideias de todo mundo, onde a gente possa compartilhar. E o que mais se anseia entre os presidentes, que eu observo tanto na capital quanto no interior, são as categorias de base. Hoje, para a categoria de base, a gente quando eu estava à frente do Costa Rica, hoje eu estou licenciado, a gente sentiu como é a base no Mato Grosso do Sul. A gente não tinha minutagem, a gente jogava 2 jogos e já estava na semifinal de competição. Então, acho que a principal questão da categoria de base é o quê? Trazer investimento, fazer mais reuniões, especializar os clubes para poder fazer categoria de base, trazer corpo técnico para estar ensinando. Infelizmente, no Mato Grosso do Sul, a gente tem pessoas que fazem futebol de base na prática. Nunca viram a teoria do que é futebol de base, não tem condição de sair de onde estão para visitar um clube maior, não tem condição de ter um corpo jurídico, não tem condição de ter um corpo técnico para construir isso. Então a gente quer especializar trazendo recursos, fazendo competições mais longas, aumentando o número de competições. Se tivermos condições e a federação for credibilizada, onde eu quero muito buscar recursos para a categoria de base, eu quero especializar os gestores, eu quero dar curso, eu quero dar estrutura. Eu ouço muitas reclamações que vai ter um jogo sub-13, o gestor de clube vai lá e gasta R$3.000 no jogo. Eu vejo essas reclamações, são coisas que a gente precisa absorver. E como eu disse, a gente precisa ver a situação para saber se pode ser resolvido. Acredito eu que pode ser resolvido e pode ser feito muito mais pelas categorias de base. Porque, igual o senhor falou, não há clube estruturado sem categoria de base estruturada. E acredito eu que o futuro dos clubes estão nas categorias de base. A gente precisa aí ter um sub-20 qualificado, onde a gente possa ter estrutura para segurar os nossos meninos que vieram do sub-17. A gente precisa ter estrutura para manter os nossos sub-20 no nosso profissional. É uma escala. 15 vai para 16, 16, 17, assim por diante, dentro do próprio clube. E aquilo que for de valor, de vantagem econômica do clube, ele vai negociar da forma que entender, através de uma instrução técnica que a gente tem que trazer para esse gestor de clube. O nosso companheiro Ivair Alves, comentarista da Rádio Futebol na Canela, ele quer saber o que o André pensa sobre o legado da Copa. Está sendo feito o CT, inclusive, para a base, numa das saídas aqui da cidade. Vou opinar, tá? Mas quem vai responder é o presidente. Inclusive, muito afastado. A localização geográfica, na minha visão, é péssima. Mas o Alves pergunta aqui que o André pensa desse local e se pensa em mudar a sede. A federação terá uma sede própria, onde será esse local aqui em Campo Grande, porque se fez muito barulho em cima. Mudou a sede, e as coisas continuam a mesma coisa. Nós estamos falando de um pleito eleitoral que o presidente não tem ainda clareza sobre o que vai acontecer. Então acho que só mudar de sede, André, não resolve o problema do futebol. Mas diga lá, por favor, o que o senhor pensa sobre o legado da Copa, já faz 10 anos, né? Boa pergunta, muito obrigado pela pergunta. Em relação à mudança de sede, como eu disse lá atrás, a gente precisa realmente abrir a caixa preta e ver a situação, como está a federação, porque tem um contrato sobre esse modo e a gente às vezes compensa não fazer esse contrato para pagar multas de rescisão contratual. Em relação ao legado da Copa, o legado da Copa, a gente sabe-se muito pouco de como pode ser utilizado, não estou à frente do projeto, mas é uma estrutura fantástica, é uma estrutura que, se eu não salvo engano, vai ficar pronta esse ano ainda, né? Onde vai ter campo, onde vai ter estrutura. Eu acredito que, se possível e tiver condições, eu acho muito importante a gente mudar a sede sim para lá e centralizar ali dentro os nossos projetos sociais que a gente quer adquirir, usar os campos para projetos sociais também, não só para competições de categoria de base, ter a escolinha, eu penso num projeto que esse é meu, ter a escolinha da seleção brasileira, que é pela federação, da criançada mais carente, fazer lá dentro, para a gente poder também estar captando atletas aí para o nosso futebol sul-mato-grossense. Eu acho que dá para fazer muita coisa. Eu não tive a oportunidade, Thiago, confesso, de visitar o legado da Copa, tá? A gente tinha muito convite, mas nunca fomos levados. Mas eu acredito que o legado da Copa é uma estrutura muito importante, que dá para se fazer muito com ela e não se tornar um elefante branco, né? Vamos aproveitar isso aí da melhor forma possível, da forma mais capacitada e técnica possível. Blank. São 9h35, os últimos 10 minutos
desta entrevista com o presidenciável André Baird. André, você, no início da entrevista, me corrija se eu estiver errado, você parece que é contra o dinheiro público financiar o futebol profissional. Me corrija. Mas hoje em dia, essa é a minha opinião, eu também sou contra o dinheiro público financiar uma coisa profissional. O dinheiro público, se tiver dinheiro público, tem que financiar a categoria de base, incentivar o clube a fazer, até pagar professores para os clubes ou qualquer estrutura para a categoria de base. Mas eu também entendo, André, que no momento atual é um mal necessário esse dinheiro público. Como empresário, qual é a sua visão sobre isso? Você é contra? Você é a favor? E você quer desmamar os poucos? Como é que você pensa isso? Eu concordo com o que o senhor falou, eu vou fazer em cima da sua linha de raciocínio. Eu sou contra, mas o Costa Rica é um clube, como eu disse, que usa a maior parte do seu recurso, a maior parte não, vamos ser claros e sinceros aqui, 80% aí de recurso público. Hoje é um mal necessário, porque se perdeu a credibilidade. Hoje, o quanto é difícil você trazer iniciativa privada para dentro de um clube. A gente conseguiu, nesse último ano, uma empresa de credibilidade, que é a Atos, que vem de um grupo gigantesco, que é o Mubadala, e a gente conseguiu um incentivo bacana. Mas para a gente fazer isso, precisa de credibilidade. Eu sou contra, eu acho que precisa do recurso público nesse momento, mas a gente tem que fazer um trabalho para não precisar, para a gente deixar o recurso público para aquilo que deve ser feito, para você for para incentivo de categoria de base, de projetos sociais. Hoje o Costa Rica, na nossa gestão, criou um projeto chamado Forjando Campeões, onde a gente atende mais de 400 crianças no futebol, na natação, no vôlei, no ciclismo, no atletismo, e em várias outras modalidades. E a gente utiliza muito dessa estrutura para atender outros projetos que ainda não são tão fortes, igual na Costa Rica a gente também tem o skate, vários projetos. E eu acho muito importante agir o dinheiro público para se agir dessa forma. Agora, quando o futebol construir uma credibilidade, acredito eu que seja possível, que tem condição. Eu acho que o futebol é um ramo muito rentável, principalmente se tratando em nível de federação. Acho possivelmente que eu tenha capacidade para conseguir trazer esse futebol mato-grossense. Presidente, o artigo 13 do Estatuto atual diz que somente serão elegidos para cargos eletivos que compõem os poderes da federação indivíduos sem condenação por crime doloso em sentença definitiva. Matéria do Campo Grande News de 12 de abril de 2013 traz que o senhor foi condenado a pagar R$ 1.007 por homofobia. Matéria do jornalista Nicolas Vasconcelos transcreve a fala da vítima, que diz: se você bater em qualquer um, mas se tiver R$1.000, você paga pelo erro. A declaração é do jovem de 23 anos que foi agredido depois de sair de uma boate em Campo Grande em 2011. Segundo o jornalista Nicolas também, o senhor declarou, né, a delegada do caso que agrediu a vítima por uma orientação sexual. Eu queria que o senhor falasse como que o senhor vai tratar com as diferenças, se o senhor é homofóbico e o que dizer para quem está te ouvindo nesse momento, porque a gente sabe que os tempos são outros, não que naquela época era permitido qualquer tipo de preconceito. Não, muito pelo contrário. Nós aqui somos totalmente contra qualquer tipo de preconceito. Mas hoje em dia está tudo muito latente. Então eu queria que o senhor falasse sobre essa situação, por favor. Tiago, em primeiro lugar, eu não sou homofóbico, não tenho preconceito contra ninguém. Quem me conhece sabe disso. Sou um cara assim que tem a porta aberta em todo lugar que eu vou, tanto em Costa Rica como em qualquer lugar do estado de Mato Grosso do Sul. Jamais, se você pegar o boletim de ocorrência, se você pegar o meu depoimento, jamais, em algum lugar, eu falo que foi homofobia. O que aconteceu foi o seguinte, Thiago, salvo engano, 2011, enquanto eu era moleque inconsequente, assim como todo jovem tem os seus percalços na vida, eu me envolvi numa confusão, onde eu agredi uma pessoa numa confusão, e aí eu respondi por lesão corporal leve, onde que eu também não me orgulho de forma nenhuma. Hoje sou um homem, pai de 2 filhos, com outra cabeça. É uma atitude que na época me faz envergonhar até hoje. Já tive a oportunidade de resolver isso dentro de uma audiência, pedir um perdão. Só que eu não fui condenado, Thiago. Na época, eu transacionei com a justiça, onde eu fiz um acordo por ser réu primário, onde eu paguei lá na época um valor X, que eu não me engano, não me lembro o valor, para poder falar. Essa fala de que eu poderia fazer
Jamais, foi uma inconsequência. Isso não teve nem discussão, nem conversa. Jamais, jamais. Homofobia não cabe em lugar nenhum, nem tipo de diferença cabe em lugar nenhum hoje, na minha opinião. O futebol é feito para todos. Hoje eu venho do esporte e o futebol hoje é o maior, como eu posso dizer a palavra que sumiu da minha cabeça, é a maior forma de interação de todo mundo, raça, gênero, tudo. Jamais fui homofóbico, cometi um erro na minha vida, paguei por esse erro, hoje sou um homem, pai de família, sigo os princípios morais, éticos e religiosos e acredito muito nas pessoas. Jamais cometeria ato de forma igual, me envergonho muito do que fiz como um jovem inconsequente, mas hoje é outra situação. Não sou condenado, tenho todas as minhas certidões negativas, jamais ingressaria a um cargo dessa magnitude como concorrente se soubesse que não teria condições de fazer. Fiz uma pré-análise com outra estrutura jurídica para saber se eu estava credenciado a participar de acordo com os moldes do artigo 13 e 14 do Estatuto. Ele me credenciou através da sua pré-análise e onde eu acredito que no dia que abriu eu já mandei todas as minhas certidões negativas de primeiro e segundo grau, instância civil e criminal para a federação junto com os documentos exigidos por registro de candidatura e licenciamento do Clube de Futebol de Costa Rica. É isso, Thiago. Para encerrar, Thiago, Fernando, sua última pergunta para o presidente. Fernando? O presidente, é o seguinte, a federação não é nada mais, nada menos que um cartório dos clubes de futebol que organiza e faça que eles sejam legalizados para disputar uma competição. Mas o que vimos nos últimos anos é interferência direta e indiretamente no que os clubes realmente desejam. A forma de campeonato, a forma que eles querem, a forma de legalizar ou não. Entendeu? E aí, nesses 28 anos, foi quase uma ditadura. O Cesário, o paternalismo, clube que não tem dinheiro joga, clube que tem joga. Então, o que isso vai acabar? O André Bahia, de amanhã, assumiu a presidência. Vai acabar? Vai fazer que a federação seja realmente o cartório dos clubes e que as vontades dos dirigentes sejam realmente respeitadas e que eles decidam que forma que o campeonato deve ser ou não, e não a federação já chegar com a tabela e com o regulamento pronto e colocar a goela abaixo? Hoje está em uma das pautas do meu plano de governo aumentar o número de reuniões. Não reuniões presenciais devido ao custo, devido às pessoas serem deslocadas do interior. Fica muito caro. Então a gente promover reuniões videochamadas, as famosas calls, né? Para poder estar definindo. E não 30 dias antes, não 60 dias antes. Um ano antes a gente já começar a deliberar. Em relação ao que você falou, clubes que não têm dinheiro, o que eu mais gostaria também, com essa credibilização, com essa entrada de um novo governo, com a nova forma de vontade, com a nova forma de pensar, trazer recurso e especializar esse gestor de clube que está passando por um momento difícil, dando condição para que ele saia desse limbo financeiro, que ele tenha conhecimento para traçar uma nova história para o futebol dele. Aí, caso ele não consiga se reestruturar, caso ele não tenha essa consciência, essa vontade de mudança, aí, consequentemente, ele vai pagar pelo erro de má gestão. Aí ele vai ter que cumprir as conformidades que a lei prevê. E se ele não tiver apto, ele não vai participar. Acredito ser nisso. Mas a gente precisa buscar, tem muito presidente de clube ponta firme que não tem conhecimento por falta de oportunidade, mas tem um bom coração, movimenta projetos sociais com tanta força de vontade que a gente chega a ter orgulho de ter um companheiro desse ao nosso lado. Porém, a gente precisa estruturar esse cara, precisa dar condições de ele aprender para a gente não ficar nessa situação mais. Eu acho que o certo tem que ser certo e a gente tem que seguir o que prevê a lei. 9h44, nós encerramos a série de perguntas que foi nos enviada. O Tony Montalvão mandou um abraço para você, André. E eu queria que você usasse esse espaço para você se despedir, falar o que você quiser. Aqui o espaço é totalmente democrático, entendeu? Nós sempre vamos procurar ouvir todo mundo. A Rádio Futebol na Canela é a única rádio, e a nossa linha editorial é essa, que o interior sempre falou aqui. Nenhuma outra emissora na história de Campo Grande, o interior teve voz aqui. Desde que nós começamos, a gente dá essa prioridade a todos, sem exceção. Então eu te agradeço de imediato, certamente torcedor do Costa Rica e da região que te ouviu te agradece. Nós vamos depois mandar o corte todo pro YouTube. E fala aí suas palavras finais.
Primeiramente, eu queria agradecer a todos os ouvintes da Rádio Futebol na Canela, queria agradecer Thiago, Fernando, pela oportunidade para a gente poder estar explanando um pouco das nossas ideias, podendo explicar algumas situações que vêm à tona, que de certa forma não correspondem com o que é, mas a gente tem condição de poder falar aqui abertamente e explicar o que se passa. Nesse momento, eu me licenciei do Costa Rica Sport Clube com a missão de transformar o futebol sul-mato-grossense, mas não eu, André, sozinho, com todos os gestores que sentirem vontade realmente numa mudança. Então eu peço a você, torcedor, uma energia positiva, que acredite no trabalho do André Baerdi, um trabalho que foi bem feito, acredito eu, na medida do possível no Costa Rica Sport Clube. É uma ideia de trabalho que eu quero levar para dentro da federação, uma federação que consiga captar recursos de instituições privadas, uma federação que trabalhe com transparência, com clareza, com união. E aos gestores de clubes que estão ouvindo essa entrevista, que me deem a oportunidade de falar por eles, de lutar por eles, para que juntos possamos transformar o futebol sul-mato-grossense, a nossa federação, em uma das melhores federações do país. E eu acredito que isso é uma medida de longo prazo, mas juntos, com unidade, honestidade, transparência e com muita fé em Deus, a gente vai chegar lá. Thiago, muito obrigado. Fernando Blanco, muito obrigado. E o André Baerdi está à disposição para qualquer dúvida. Tá aí, André Baerdi. Obrigado, presidente. Boa sorte no pleito. Obrigado. Daqui a pouco, Paulo Teles ao vivo conosco nesta cobertura das eleições da Federação de Futebol. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.